essas coisas, evidentemente, eu mostro no meu livro, na parte anterior, sobre o Kant, né? Eu mostro que o Kant é infinitamente mais anticristão do que qualquer autor que o antecedeu e até mais anticristão do que muitos dos seus sucessores. Porque, em geral, o pessoal tenta amansar a figura do Kant. O Kant era um bonzinho, no fundo ele era cristão. Olha, muitos professores, aqueles 3 idiotas que moram, acho que 2 moram em Paris, dizem, não, esse Olavo não entende nada de Kant, fala um monte de besteira, né? Um dos pontos é esse aqui, né? Kant não era anticristão, não é, você vai ver. Por que você diz isso? Porque você tem uma imagem de Kant. Essa imagem está consolidada no clima de opinião. Portanto, está consolidada como se diz, na mídia, no falatório geral. Então, quer dizer, quando você nega esta imagem, as pessoas se sentem ofendidas, porque é um ponto que elas se acostumaram a se apoiar nele para a sua segurança psicológica. Então, acreditar no Kant se transformou para muitos acadêmicos numa coisa tão importante quanto para o camponês medieval acreditar na Igreja Católica. Né? Se caísse a Igreja Católica, o camponês ia ficar louco. Não é isso? Então, se caiu Kant, o acadêmico moderno fica louco. Né? Bom, acontece o seguinte, acontece que por que Kant e Hegel e Marx e outros estão tão errados? Porque as doutrinas deles vão contra a doutrina católica? Não pode ser só isso. Porque, e este é um ponto que muitos católicos têm falado besteira, assim, besteiras monstruosas a respeito disso aí. Né? Outro dia mesmo o pessoal, aquele grupo, esqueci até o nome, são meio discípulos do Carlos Ninguém, né? Me acusa de estar seguindo os ensinamentos do Maurice Blondel, que dizia que assim, a experiência é mais importante do que a doutrina. Eu digo, bom, depende do que você entende por experiência. A minha experiência, a experiência nossa aqui, certamente não é superior à doutrina. Nós temos que aprender com a doutrina e temos que modelar a nossa experiência pelo que a doutrina da Igreja nos ensina. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Porém, e se nós nos referimos às experiências dos apóstolos? Eles tiveram primeiro a doutrina ou primeiro a experiência? Ou seja, primeiro eles receberam a formulação doutrinal pronta e depois eles viram Jesus Cristo? Não é possível. Mesmo o ensinamento do próprio Jesus Cristo não lhes foi dado todo de uma vez. Foi dado ao longo do tempo. E eles tinham que ver, tinham que encontrar Jesus Cristo fisicamente. Então não estou me referindo aqui à experiência mística. Claro que existe, nos evangelhos existe experiência mística também. Por exemplo, a transfiguração de Cristo no Monte Tábor. Aquilo evidentemente é uma experiência mística porque eles estão vendo coisas que não estão propriamente neste mundo. Estão vendo coisas que estão no além. Não é isso? Mas a maior parte das experiências descritas nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos são experiências físicas reais, experiências banais da vida. Não é isso? São coisas que as pessoas, como diz o próprio Cristo, vão e contem a João aquilo que vocês viram e ouviram. Ele não diz, vão e contem para João as visões místicas que vocês tiveram, né? As intuições místicas. Não, diz que vocês viram com seus olhos e ouviram com seus ouvidos. Então, é evidente que todo o edifício da fé cristã e católica em particular se baseia na autenticidade dessas experiências. Porque se as experiências são falsas, a religião inteira é falsa. Os evangelistas, toda hora, eles lembram que eles estão contando as coisas de acordo com aquilo que eles viram ou que eles receberam de testemunhas fidedignas que tinham visto e ouvido alguma coisa. Então, quer dizer, a massa de experiência é o conteúdo inicial dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, meu Deus do céu. E o que é a doutrina? A doutrina é uma formulação doutrinal destinada a proteger esta experiência originária para que ela não seja deformada nem trocada por uma falsa experiência, como, por exemplo, a experiência dos gnósticos. Porque os gnósticos acreditam que eles viram um não sei quê, tá certo? Transmitido por entidades do outro mundo, que vieram e contaram para eles, não, assim, todo o mundo aqui foi criado por um Deus maligno, o Deus bondoso não criou mundo nenhum, né? Este mundo foi criado assim por um engano, por um erro,
E quem contou isso para vocês? Ah, foram entidades. Né? Então, esta é a falsa experiência. Eles não viram nada disso. Eles inventaram. Né? Ora, qual é a experiência de Kant e Hegel? Né? Kant percebeu mesmo essas condições a priori que estão antes de toda a experiência? Não, eles inventou. Porque o que ele fez? Ele as obteve por análise da experiência. E ele diz, de fato, obtive por análise da experiência, mas eu demonstro que elas são prévias à experiência. Eu digo, não, elas não são são anteriores nem posteriores. Elas são a estrutura da experiência. E a estrutura não pode ser anterior nem posterior a nada. Essa consideração de anterioridade e posterioridade está totalmente fora de esquadro. Quando o Kant fala das condições, ele chama de condições a priori, são a estrutura do conhecimento humano e a estrutura da razão. A estrutura da percepção é coexistente com a percepção. E a estrutura da razão é coexistente com a razão. Não é anterior. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que, quando o menininho nasce, a primeira percepção que ele tem não foi uma estrutura a priori da percepção que determinou aquilo. Não, a estrutura entra em funcionamento da primeira percepção direto. Portanto, a anterioridade, a priori, chamar isso de a priori e a posterior é um absurdo. Né? Quer dizer, aquilo que se revela na experiência não é anterior à experiência, é a estrutura da própria experiência. Né? Então ele está confundindo uma prioridade lógica, ele está tomando como se fosse uma prioridade temporal, o que é um total absurdo. Eu nem sei se ele teve essa intenção claramente. Eu já procurei nos textos dele, nunca achei. Pode ser que isto que eu estou dizendo, pode ser que ele estivesse consciente desta coisa, mas ele não explica esse direito em parte alguma. Ele continua usando a priori e a posterior. Ora, são dois termos que se referem a uma ordem temporal. Se ele percebesse que a alusão temporal é descabida, ele usaria outros termos. Não é isso? Então, por sua vez, a experiência do Hegel, né, do espírito que vai se revelando, né, na história do mundo, até chegar se revelando de maneiras parciais e incompletas, até chegar à sua revelação completa na cabeça do Hegel. Hegel teve essa experiência? Não, ele inventou. Está entendendo? Então, a finalidade do dogma é proteger a experiência originária e não permitir que as pessoas apelem a experiências falsas ou deformem a experiência originária que está ali, não só nos evangelhos, mas também no testemunho oral dado pelos apóstolos aos evangelistas, meu Deus do céu. Porque os evangelistas dizem assim, nós coletamos depoimentos de muitas pessoas. Coletou depoimento o quê? De ouvido. Não é só o que está escrito no evangelho. Então, eles mesmos estavam escrevendo o evangelho, então não podia pegar depoimento do evangelho, para ele estar escrevendo. Né? Ele não pode ler antes de escrever. Então, é o conjunto dos depoimentos dos primeiros cristãos, depoimentos considerados fidedignos e válidos, que é o quê? Vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o conjunto de promessas que ele fez. É isto aí que a doutrina preserva. A doutrina inteira é para preservar isso aí. Portanto, é óbvio que a experiência, não a nossa experiência, insisto, sobretudo não a nossa pretensa experiência mística, como no Blondel, tá certo? Não a nossa experiência, mas a experiência dos primeiros cristãos e dos evangelistas. Essa experiência tem prioridade sobre o dogma, porque o dogma existe para expressá-la e formalizá-la e defendê-la. O dogma não tem autonomia, isso é importante. Né? O dogma, para dizer a verdade, o dogma não inventa nada. Você acha que algum papa inventou algum negócio? Não, ele apenas tentou transmitir melhor aquilo que já estava dado na tradição desde o começo. Este contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro, chegou aqui até mim. Não é isso? Então, o dogma vale na medida da autenticidade da experiência originária. Então, uma coisa é a experiência que aconteceu historicamente para os primeiros cristãos e que está registrada na Bíblia. Né?
Isso vale também para o Antigo Testamento, é lógico. Moisés viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Ou será que ele inventou tudo? Né? A travessia do Mar Vermelho ele inventou, a fuga do Egito ele inventou, é tudo doutrina, não é história. Né? Existe a realidade histórica da Bíblia, sobretudo a que eu estou me referindo, a realidade histórica do Novo Testamento. Né? E tudo o mais depende disto. Se você não acredita que aqueles acontecimentos realmente aconteceram, você está negando o testemunho dos apóstolos. Mesmo que você concorde com a doutrina. Está entendendo? Então, a doutrina existe para defender e proteger a autenticidade da experiência fundadora. Não estou falando da experiência mística do seu Zé Manel, do seu Maurice Blondel, ou do seu Jacques Maritain, de qualquer um. Nada disso. Não estou falando nem de experiência mística, estou falando de experiência histórica, física. É o que diz o Jesus Cristo. Vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Está entendendo? Então, quando você vê que existem pessoas, e pessoas que são sinceramente católicas, que acreditam que o dogma predomina sobre a narrativa originária, eles confundiram tudo. Isso não quer dizer que eu estou concordando com Lutero, que tudo, né, sola a Escritura. Falo, claro que não, porque a própria Escritura diz que nós usamos o depoimento de outras pessoas. Então não pode ser só o que está escrito. Porque para escrever aquilo eles tiveram que ouvir o depoimento de outras pessoas. Eles escreveram tudo, eles mesmos dizem que não. Eles dizem, se fosse escrever tudo, não ia terminar nunca. Né? Então, o certo, em vez de dizer só a Escritura, é só um factum, só o fato. O fato predomina. O fato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o fato dos milagres, o fato da pregação que ele fez, o fato da morte, do sacrifício, o fato da ressurreição. Isto é que predomina. Não é nem o dogma posterior e nem a sola Escritura. Estão entendendo? Quer dizer que isso é uma discussão que não faz o menor sentido. Quer dizer, é só a Escritura ou vale o depoimento da tradição da igreja? Bom, se a tradição da igreja não poderia haver Escritura, porque os caras iam tirar. Eles mesmos dizem que pegaram aqui, a narrativa da onde? Da tradição, do que os outros estavam contando, pô. Tá entendendo? Então, você veja, quando aparece pessoa, né? Você vê aquele texto do Padre Calderon que ele cita. O Padre Calderon só leva em conta dois tipos de experiência. Ou a experiência mística ou a lógica do dogma. Meu Deus do céu! Isso tudo é muito secundário em relação à experiência originária, ao fato histórico acontecido. Quer dizer, na famosa interpretação, 4 interpretações da Bíblia. Primeiro, a interpretação literal, ou seja, o fato que está narrado. Está entendendo? Ora, a partir da hora que os próprios cristãos estão confusos a este ponto, eles já perderam o que é a noção da experiência originária, e acreditam que ou nós temos que ficar na sola Escritura do Lutero, ou nós temos que nos apegar apenas ao dogma. Então eles entraram numa confusão dos demônios. E é possível explicar isso de maneira muito melhor. E eu acredito que, com a ajuda aqui do Eric Wegener, do Glenn Alexander Magee e do Jacques Dond, a gente pode esclarecer todo esse negócio que está acontecendo. Deu para entender?